GAD, alunos da Cristina Palasco. O roteiro do trabalho final da disciplina Epistemologia de Ciências Sociais é Conceito e Ciência, Crença e Epistemologia, o conceito de campo e hábitos do capital social, Pierre Bourdieu, principais métodos e técnicas de pesquisa social, especiais abordagens das técnicas sociais. A lógica de ciências sociais segundo Popper e as principais diferenças de Popper e Bourdieu em relação à ciência. O conceito, então, de ciência é o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo leis que foram verificadas por métodos experimentais. Representa todo o conhecimento adquirido através do estudo, pesquisa ou prática baseada em princípios certos. Comporta vários conjuntos de saberes nos quais são elaborados as suas teorias baseadas nos seus próprios métodos de pesquisa científica. Crença é a ideia que se considera verdadeira e a qual se dá todo o crédito. É o estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade, ou ainda uma opinião formada com ficção. A epistemologia é um estudo científico que trata dos problemas relacionados com a crença e o conhecimento, sua natureza e limitações. Estuda a origem, a estrutura e os métodos de saber. Campo, segundo Pierre Bourdieu, é um microcosmo social dotado de certa autonomia, com leis e regras específicas ao mesmo tempo, em que influencia e relacionado, que tem, ao mesmo tempo em que influenciado e relacionado a um espaço social mais amplo, é um lugar de luta entre os agentes que integram e que buscam manter ou alcançar determinadas posições. Essas posições são obtidas pela disputa de capitais específicos valorizados de acordo com as características da troca. Hábito, segundo Bourdieu, é um sistema de disposição a incorporar tendências que origem as formas pelas quais o indivíduo percebe o mundo social ao seu redor e ele reage em termos de classe social, religião, nacionalidade, etnia, educação, profissão, etc. Concilia a oposição aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais. Expressa o diálogo, a troca constante recíproca entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo das individualidades. Sistema de esquemas individuais, socialmente constituído, de disposições estruturadas no social, estruturantes nas mentes, adquirindo nas e pelas experiências práticas em condições sociais específicas da existência, constantemente orientados para a função e ações do agir cotidiano. E o capital social é o que promove a confiança e a reciprocidade da economia através da interação. É referente ao valor das conexões de uma rede social, agregado aos recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse numa rede de contatos duráveis, de relacionamentos mais ou menos institucionalizados, de familiaridade, reconhecimento, em outras palavras, é o pertencimento a um grupo. A posse de cada capital social reproduz o relacionamento duradouro e úteis que pode garantir ganhos materiais ou simbólicos. Elaborou uma tipologia, Bourdieu, com três categorias de capital: capital econômico, capital social, capital cultural. O autor identifica uma quarta forma denominada capital simbólico, que corresponde a qualquer uma das três formas de capital na medida em que são apresentadas no contexto social. E para ele, capital seria um sinônimo de poder. Aí vão só os métodos e técnicas de pesquisa social, segundo Pedro Deume, que é empirismo, positivismo, dialética, estruturalismo e sistemismo, a sofisticação do funcionalismo, a postura alternativa do tipo pesquisa participante. Já para Antônio Carlos G, existem métodos, ele separa por métodos científicos, métodos dedutivos, né, que são métodos racionalistas, que pressupõem a razão como a única forma de chegar ao conhecimento verdadeiro. O método indutivo, o método empirista, qual considera o conhecimento como baseado na experiência. O método hipotético dedutivo de Popper se o conhecimento é insuficiente para explicar um fenômeno, surge o problema, para expressar as dificuldades do problema são formuladas hipóteses. E das hipóteses deduzem-se as consequências serem testadas e falseadas, tornando falsas as consequências deduzidas das hipóteses, enquanto que o método dedutivo procura confirmar a hipótese, hipotético dedutivo procura evidência empírica para derrubá-la. Depois ele fala dos métodos dialéticos, empregado uma pesquisa qualitativa, considera que os fatos podem ser considerados fora do contexto social, e as contradições se transcendem toda a origem das novas contradições que requerem soluções. E o método fenomenológico, empregado em pesquisas qualitativas, não é dedutivo nem indutivo, preocupa-se com a descrição direta da experiência como ela é. A realidade é constituída socialmente e entendida de forma que é interpretada
A realidade não é única, existem tantas quantas forem suas interpretações. Classifica as pesquisas do ponto de vista da natureza, que é pesquisa básica ou pesquisa aplicada. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema, e separa por pesquisa quantitativa, por números, que pode ser medido, e a pesquisa qualitativa, que é a relação mundo e sujeito, que não pode ser traduzida em números. Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, objetiva, proporcionar mais familiaridade com o problema, pesquisa descritiva, objetivo de descrever as características da certa população, e pesquisa explicativa, identificar os fatores que determinam os fenômenos, explicando o porquê das coisas. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, pode ser pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa experimental, levantamento, que envolve questionamentos, estudo de caso, pesquisa ex post facto, pesquisação e pesquisa participante. As principais abordagens de ciências sociais são a abordagem empirista. A abordagem empírica pura leva em conta apenas os dados iniciais e os resultados de estudo, razão pela qual começa por descartar as teorias sem uma plena comprovação experimental. O empirismo consiste em uma teoria epistemológica que indica que todo conhecimento é um fruto da experiência, por isso, uma consequência dos sentidos. A experiência estabelece o valor, a origem e os limites do conhecimento, a experiência sensorial. O Locke é um dos que começou essa ideia. A sociologia urbana, elaborada no âmbito da Escola de Chicago, foi responsável pela introdução dos métodos de pesquisas originais para a obtenção de dados, todos baseados no empirismo, o que conduziu à catalogação de variadas formas de patologias sociais. A abordagem positivista, é outra abordagem, nas ciências sociais, é uma corrente teórica inspirada no ideal do progresso contínuo da humanidade. Distingue-se em dois sentidos do positivismo. O sentido específico contempla aqueles autores que se denominam francamente positivistas, como o Círculo de Viena, por exemplo, e o sentido que se diz respeito à perspectiva entendida como geral. O primeiro refere-se à teoria social e à epistemologia, o segundo está relacionado àqueles pensadores que adotam um conjunto de preceitos conexos, tais como o humanismo. A realidade consiste em impressões sensíveis, aversão à metafísica, filosofia como método de análise. Dualidade entre o fato e o valor, a ideia da unidade das ciências sociais e ciências naturais compartilham uma lógica comum. A abordagem dialética dentro das ciências sociais é um método dialético, portanto, pretende interpretar a realidade a partir de três principais princípios gerais. A partir da unidade dos opostos, todos os objetos e fenômenos sociais apresentam aspecto contraditório. A partir do critério da qualidade, quantidade e qualidade, compreendidas como elementos que estão interrelacionados. Com base na negação e na negação, a mudança nega o que é mudado e o resultado, por sua vez, é negado, mas essa segunda negação conduz a um desenvolvimento. E a abordagem hermenêutica é considerada como uma ciência da interpretação em geral. Hermenêutica moderna ou contemporânea engloba os textos escritos e também tudo que está no processo interpretativo. O método hermenêutico é mediador no processo de interpretação dos textos. A hermenêutica é um meio de interpretações o texto corretamente, com a compreensão correta, podemos fazer a crítica correta do texto e do que ele pode significar. A lógica de ciência social, segundo Popper. Segundo Popper, que a gente já citou, a lógica do método hipotético dedutivo, da qual ele criou, e diz o seguinte: um cientista, seja teórico ou experimental, formula enunciados ou sistema enunciado e verifica-se um a um no campo das ciências empíricas. Para particularizar, ele formula uma hipótese ou sistemas teóricos, submete a teste, confrontando-os com a experiência, através de recurso de observação e experimentação. Então, ele busca provar que não é verdadeira a hipótese. E essa é a novidade dentro da concepção de ciência. De acordo com a concepção que aqui está apresentada, o método submeter criticamente à prova as teorias e selecionar, conforme os resultados obtidos, acompanha sempre as linhas postas a seguir, a partir de uma ideia nova, formula conjuntamente e ainda não justifica, de algum modo, antecipação, hipótese, sistema teórico ou algo análogo. Pode-se tirar conclusões por meio de deduções lógicas. Essas conclusões são, em seguida, comparadas entre si e com outras enunciadas pertinentemente, de modo
a descobrir-se que relações lógicas, equivalência, dedutibilidade, compatibilidade e incompatibilidade existem no caso. As principais diferenças de Popper e Bourdieu em relação à ciência. Destaco as principais diferenças na minha concepção. Para Popper, toda a ciência não está isenta da cultura e do meio que vive, portanto, sofre influência desse. E para Bourdieu, todo o trabalho científico tem uma intenção ideológica e política. Dentro dessa existe uma relação de poder. A diferença está na visão de Popper, que a influência é cultural, o meio. Para Bourdieu, é a influência intencional, ideológica e política. Popper afirma que a ciência ou pesquisa, para ter validade, precisa ter um princípio de retifutabilidade ou falsibilidade. O cientista deve ser norteado por um método crítico e racional. Então, toda ciência tem que ser testada e ser verdadeira. A princípio é falsa e se tem que provar que é verdadeira. E Bourdieu afirma que pela revolução, que aí na evolução que ele se refere ao saber, ao conhecimento, ocorre a alternância da ordem do poder e o conhecimento elaborado não chegando a ser um princípio da refutabilidade, mas traz referência à necessidade de ser racional e crítico dentro da ideia da revolução. Então, esse é o trabalho, e aqui estão as referências que se elaborou. Eu encerro, então, o trabalho.